meu Pai querido, quanta alegria e honra eu tenho em poder estar aqui. Eu amo o Senhor de todo o meu coração e servir o Senhor é uma honra, é uma bênção, é uma dádiva, é um privilégio tão grande. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o nosso ministério, nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os nossos líderes, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, que todos sejam revigorados e animados, despertados, que seja uma grande noite para todos nós. Nos perdoa se há algo que, meu Deus, fizemos, que tem o poder de nos separar. Nos perdoa, nós queremos resposta, não queremos sacrifício de tolo, perda de tempo, de vida. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos atingir o propósito, nós dependemos da Sua presença, nós necessitamos do Senhor aqui, meu Pai. Nós estamos nessa reunião, mas também abrimos o nosso segundo jejum dos 52 dias. Abrimos esse jejum com uma alegria no nosso coração. É um desafio para a carne, mas uma alegria tão grande para o nosso espírito. Porque a gente sabe que quando plantamos, nós colhemos. Isso é uma lei, é um princípio. Se nós plantamos, nós vamos colher. Quando plantamos, colhemos. Se estamos plantando no Senhor, é certo, a recompensa é imensa. Então eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada um dentro das suas necessidades. Eu abro esse jejum, o segundo dos 52 dias. E peço que durante todo esse processo de jejum e oração, o Senhor possa honrar de tal maneira que o Teu povo saia daqui com definições, com vitórias, com respostas. Eu não conheço profundamente as dores, as necessidades de cada um, só o Senhor. Mas eu sei que o Senhor conhece em detalhes e o Senhor é poderoso para fazer. Move as águas em favor da igreja. Honra a fé do Teu povo. Honra a fé do nosso povo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, que está nos templos, cada pessoa que está à distância, que tem enviado os seus pedidos para oração, que tem contado com o nosso apoio. Coloca a Tua mão. Responda às nossas orações, os nossos clamores. Seja conosco agora, assuma o controle dessa reunião e derrama unção, poder, inspiração. Seja conosco durante todo o processo de oração, no término dessa reunião, a madrugada toda. Sei que hoje é uma madrugada fria, mas eu acredito tanto, meu Pai. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Eu acredito que quando uma pessoa se dispõe a buscar o Senhor, ela se joga. Quanto maior o desafio, maior a vitória. Eu sei que não é fácil, mas nós estamos fazendo algo que ninguém vai poder tirar de nós. E eu me sinto muito abençoada em poder cultuar o Senhor e estar junto com o Teu povo nesta fé. Oh, meu Deus. Não foi mais fácil para as pessoas que estão aqui. Não foi mais fácil para nenhuma. Se elas estão aqui, é porque elas se determinaram. Elas ouviram a Sua voz. Elas se curvaram ao Seu chamado. Elas se submeteram ao Senhor. E isso é uma bênção.
Isso é maravilhoso. Ouvir a sua voz, o seu chamado, e se colocar inteiramente à sua disposição. Isso é tão forte, Senhor. Oh, meu Deus querido, eu entrego tudo nas suas mãos, com essa certeza que o Senhor está nos vendo, nos ouvindo e tem o controle de tudo. Assuma, fala, derrama sobre nós a tua glória. Fala aos nossos corações. Nós estamos aqui sedentos, carentes, necessitados do Senhor. Nós precisamos de mais da sua presença. Não tem sentido nenhum estarmos aqui sem o Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não tem por que estarmos aqui. O Senhor é que faz a diferença, o Senhor é a diferença, o Senhor é o Deus da nossa vida e nós precisamos de mais. Que o Senhor fale, venha curar, libertar, restaurar e derramar uma graça, um favor, para que nós possamos seguir em frente, sempre de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé e sempre crescendo ainda mais no Senhor. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu entrego tudo que nós vamos fazer, não só essa reunião, como a quinta 24 horas, a madrugada toda, o nosso jejum, tudo. E peço que o Senhor seja com cada um e que seja mais um trabalho de grandes definições, vitórias, respostas para engrandecimento do teu nome, para que o teu povo possa ainda mais testemunhar da sua grandeza, porque nós sabemos que o Senhor opera hoje, com certeza. Te amamos, Senhor. Obrigada pela vida, pela salvação e por essa oportunidade maravilhosa. Te amamos, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se por gentileza. Vamos ler, vamos para Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Antes, acontecia no outono. Agora o Senhor estava transferindo para a primavera, setembro, outubro. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Um cordeiro, aqui fala de um acontecimento que já representa, esse capítulo sobre a Páscoa, representa aqui o Senhor Jesus, o sacrifício dele. Então, o povo estava prestes a sair da escravidão, depois de anos. Mas antes, tinha o ritual da Páscoa. Tinha que, no 10º dia do mês, ir lá pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ficar com ele até o 14º dia, quando ele deveria ser sacrificado e ofertado. Esse sacrifício que representa o sacrifício do Senhor. O sangue
Eles deveriam pegar e passar nos umbrais das suas casas, porque aquilo seria uma proteção. Então o animal escolhido tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito. Esse 1 ano representa a inocência, essa pureza, sem defeito. Uma coisa muito importante. Quando nós lemos em Malaquias, nós vemos o Senhor falando muito sobre as ofertas defeituosas. Ainda tem uma parte que o Senhor, usando Malaquias, fala: o que vocês estão me oferecendo, vão lá oferecer ao governador. Vamos ver se ele vai aceitar. Esses animais cegos, defeituosos que vocês me oferecem. Porque eles ofereciam a Deus, mas ofereciam ofertas roubadas, estragadas. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Numa outra, ele ainda fala: vocês me ofertam coisas roubadas? Ou seja, roubavam o animal e iam lá oferecer a Deus. Davi disse uma coisa muito importante: não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Isso eu não vou fazer. Eu não sou um tolo, não vou agir como tolo, como um estúpido, perder meu tempo, fazer sacrifício de tolo, perder minha vida. Então, o animal tinha que ser puro. Isso fala de inocência, de pureza interna, sem defeito. Então ele tinha que ser observado. Eles tinham que olhar os detalhes desse animal, ver se ele não tinha nenhum problema na pele, se ele não tinha nenhum problema físico, nada, para oferecer ao Senhor o melhor. Deus ofertou o seu melhor. Deus fez a melhor oferta. Ele mandou o melhor do céu, que foi o seu filho. O melhor. Deus deu o exemplo e nos ensinou como nós devemos conduzir a nossa vida, como nós devemos servir a Deus, como devemos proceder, o que devemos oferecer a Deus. A nossa vida, as nossas obras, o nosso tempo, o melhor, nada sem defeito. Tem que ser puro, as minhas intenções precisam ser puras, corretas e sem defeito. Nem sobras, nem coisas defeituosas, mancas, roubadas, estragadas. Não, tem que ser sem defeito, tem que ser perfeitinho. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, como eu disse, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Porque logo nós vamos ver já a praga da morte dos primogênitos, que era a destruição. Quando se fala de morte, essa destruição que tomou o Egito representa o mundo. Israel habitava num lugar chamado Gósen. E esse lugar era o melhor lugar do Egito. Que foi quando José colocou o povo dele, a família dele,
fome em Canaã, ele trouxe toda a família, Jacó desceu para o Egito, Deus disse que era necessário descer, foram 75 pessoas, e eles foram colocados no melhor lugar, na melhor região, foi dado a eles, com todo o apoio do faraó. Lá eles se multiplicaram, foram vivendo por anos. E mais tarde, você conhece a história, já falamos muito sobre isso, quando José morreu, subiu um outro faraó, e esse faraó não sabia da história do José. É providencial mesmo, porque era impossível não saber. Mas a Bíblia diz que ele não sabia, não deu importância nenhuma e começou a escravizar o povo. Então aí aquele povo que vivia num lugar diferenciado, todavia agora de forma escrava. Não demorou para começar a buscar Deus. E a buscar Deus. E o Senhor mais tarde mandou Moisés para livrar. Esse povo morava nessa região, que era uma região, era dentro do Egito, ou seja, dentro do mundo. Então isso fala da igreja do Senhor. Um povo separado, os nazireus, aquele remanescente, aqueles 7.000, eu falo 7.000, trazendo à memória o que Deus falou para Elias, que era um remanescente. Eu fiquei sozinho. Não, Elias, você não ficou sozinho. Ainda sobrou 7.000 que não beijou Baal, nem se curvou diante dele. Então tem um remanescente na região de Gósen, que é o povo de Deus. Um povo que tem vivido de forma separada, um povo que oferece a Deus o melhor. Ainda tem um povo que vive no Egito, na região de Gósen, de forma totalmente diferente dos demais. Então o Senhor falou, olha, passa desse sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da destruição, que é o que nós vemos nesse mundo, pragas e situações terríveis, quando passar, vai ver o sangue na porta e ele não vai entrar. Então, naquela região, todo mundo passou do sangue do Cordeiro. Quando foi à meia-noite que o anjo da morte passou, aonde tinha o sangue do Cordeiro, ele não entrou. E a Bíblia diz que quando amanheceu, ou seja, naquela região, nem um cachorro latiu, está escrito assim. E quando amanheceu o dia, enquanto havia uma paz absurda naquela região, em todo o resto havia pranto, desespero, lágrimas. Tinha os primogênitos, desde a casa do faraó ao prisioneiro, todos eles tinham morrido. Então, morte, sepultamento, desespero, em toda parte do Egito. Mas naquela região era diferente. Isso representa o sangue de Jesus na nossa vida. Onde há o sangue do Cordeiro, o anjo da destruição não pode entrar. A destruição não pode, não tem poder. Não tem. Enquanto tragédias horríveis estão acontecendo aí fora, a igreja está em Gósen. E nessa região, a paz, a segurança, porque há o sangue do Cordeiro lá. Nós precisamos ter essa marca, que é a marca de Cristo, que é a marca do sangue de Jesus, porque eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no Senhor Jesus. E quando eu creio que Ele realmente foi à cruz, e eu tomo posse de tudo que foi vencido naquela cruz, eu estou debaixo desse sangue,
O mal não tem poder sobre mim. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Nós temos poder e autoridade. Toda autoridade que o mal passa a ter sobre a vida de uma pessoa foi por legalidade. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Isso significa que as pessoas dão lugar ao diabo. E é por isso que ele tem o poder de entrar e cirandar com a vida delas. Por isso que a Bíblia alerta tanto, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele quer tragar as pessoas. Mas o Senhor deixa bem claro, vigia, sejam sóbrios, alertas. Resistam o mal, se submetam a Deus e sujeitem-se a Deus. E resistam o mal, porque é isso que Ele quer. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então pega o animal sem defeito, passa do sangue na sua casa. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Quando nós vemos fogo, fogo simboliza juízo e simboliza purificação e sacrifício. Então essa carne vai ter que ser assada no fogo. Ele ainda dá detalhes. Na mesma noite comerão carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Então, fogo, juízo, purificação e sacrifício. Fermento. Toda vez que você vê a Bíblia falando sobre fermento, está relacionada a malícia, corrupção, pecado. Mesmo o pão fermentado, a palavra, quando falamos do pão, está muito relacionada à palavra, uma palavra que está distorcida. Não com ervas amargas. As ervas amargas tanto simboliza o lugar de onde você foi tirado, como arrependimento e mudança, a dor, porque quando você muda, você está de frente com as necessidades, você agora vê, arrepender de tudo que fez é doloroso. Mudança dói, não é fácil. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada, ela tem que passar pelo fogo. Tem que passar. Não pode. Tem que passar. Nós precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos dessa purificação, nós precisamos dos sacrifícios que muitas vezes nós não queremos fazer. E abrir mão de coisas que muitas vezes nós não queremos abrir porque são sacrificiais. E cabeça, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. E não deixem sobrar nada até pela manhã. Mas caso isso aconteça, queime o que está. Quer dizer, não pode sobrar nada. Nada. Se eu tenho que fazer, tudo deveria ser consumido. Então, se não fosse comido, tinha que ser o quê? Que ele diz aqui, queimado. Passaria pelo fogo. Que eu acabei de dizer, purificação, sacrifício. Então, às vezes nós vamos até um ponto, mas deixamos sobrar, nós permitimos que algo fique de fora. Não, não vai ficar. Se algo sobrar, não vai ficar de fora. Vai lá, vai mexer em tudo. Vai lá e queima. Não vai sobrar nada. Nada vai ficar de fora. Cabeça, pernas e vísceras. Nós aceitamos... Não, essa parte aqui, eu quero a parte boa desse cordeiro. Mas o Senhor disse, é tudo. Cabeça, pernas e vísceras. Quando nós falamos de vísceras, nós estamos falando de coração, de fígado, nós estamos falando de intestino, nós estamos falando de vísceras e de intestino.
E eu já preguei várias vezes essa palavra, e o Senhor disse: comam tudo. Não deixem sobrar nada. E se sobrar, tem que queimar. E o Senhor disse: cabeça, pernas e vísceras. Então, às vezes, dentro da nossa caminhada com Deus, nós aceitamos. Olha, isso eu aceito, isso eu mudo, aqui tudo bem. Mas tem partes que nós queremos pular. E nós queremos ignorar. Porque é difícil demais. Não, isso aqui não vai dar. Essa parte aqui não vai dar. Não vai dar para se submeter, isso eu não quero. Não, a parte do intestino não vai dar. Mas o Senhor disse: não vai deixar sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, tem que queimar também. Então, gastamos aqui um pouquinho de tempo para analisar o que pode representar na sua vida essas vísceras que você não quer comer de jeito nenhum. Só que lembra do que eu disse, o Senhor mandou fazer isso aqui para sair. Era a última coisa que eles iam fazer ali no Egito. Mas antes de sair tinha que fazer. Tinha que passar por isso aqui. Que isso aqui ia ficar como um memorial. Tanto que aqui, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Não, ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O apressadamente fala prontidão. Isso, prontidão. Eu já fiz e eu estou aqui, pronto para fazer o que eu tenho que fazer. E esta é a Páscoa do Senhor, que é passagem. Só que aqui, para ter essa passagem, também ela tem o sentido de um ritual inteiro. Eu não vou deixar passar nada. Não deixem passar nada. Que também tem o sentido de passar por cima. Que inclusive de poupar e proteger. Porque às vezes nós queremos poupar. Poupar a nós mesmos, nos proteger de algo, poupar alguém, proteger. Não queremos passar por cima. Mas para nós obedecermos a Deus, nós vamos ter que passar por cima de nós. E passar por cima das nossas vontades e muitas vezes das opiniões e achismos de muitas pessoas. Às vezes queremos poupar, proteger a nós, os outros. Mas não. O ritual da Páscoa, e Páscoa significa isso. Passagem. Passar por cima. Um ritual inteiro. Eu vou sair, mas antes eu tenho algo que eu preciso fazer. Eu tenho a promessa da terra prometida, tem muita coisa grande esperando por mim aí fora. Acabou meu tempo, não vou ser mais escravo. Mas, antes, ainda tem mais algumas experiências que eu preciso viver. Eu tenho que obedecer, eu tenho que me submeter, eu tenho que aprender algumas coisas e me submeter a elas. Vamos voltar para a parte das vísceras. Senhor, eu não quero comer as vísceras. Senhor, essa parte do cordeiro eu não estou interessado. Normalmente é assim, eu não estou interessado. Eu vou até aqui,
dá para ser, Senhor. A parte do filé, desse... Né? Essa, sabe, tem essa? Não, agora tudo. Você vai poder desfrutar das partes boas, mas tem as partes ruins também. Nós temos promessas grandiosas de Deus, mas há exigências, há coisas que Ele está cobrando, que Ele está dizendo, ei, você não deu isso aí, você pulou a parte das vísceras. Essa parte você não quis enfrentar. Essa parte você deixou sobrar. Já começa lá, o animal tinha que ser sem defeito. Será que o que nós temos oferecido, os sacrifícios que nós temos oferecido a Deus, são sacrifícios sem defeito? Nada cego, nada aleijado. Que tipo de cordeiro você tem oferecido a Deus? Que tipo de oferta, de entrega você tem oferecido a Deus? É você que vai responder, você que sabe. Tem defeito? Ou está perfeito? Você tem deixado sobrar? Porque eu quero ir longe e viver tudo o que Deus tem para mim, mas eu estou pulando partes. Tem coisa que eu não quero. Eu não quero ter que... Eu não quero as vísceras do perdão. Eu não quero ter que encarar isso aqui. Eu não quero perdoar isso aqui. Eu não quero ter que suportar isso aqui. Eu não quero ter que passar por isso aqui. Ou por isso aqui. Eu não sei. Vai, abre o leque. Exemplos aí. Cada um tem o seu, a sua situação. Aquilo que representa essas vísceras que... Não, esse é o passo. Não, o Senhor foi específico. Ele deu detalhes. Para que ninguém não ficasse naquela situação de ignorância. Eu não sabia. Não, aqui, detalhe. Ele deu dia. Você pega no 10º dia, só vai sacrificar no 14º. Não é para cozinhar em água, nem jamais comer cru. Tem que passar pelo fogo, o negócio é fogo. Não pode ser diferente. E tem que comer tudo, não deve sobrar nada. E comeu, pronto para sair. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. Que é exatamente o que eu acabei de falar. Onde há o sangue de Jesus, porque há uma aliança ali, o mal não vai ter poder. Não que os problemas não cheguem, eles podem até chegar, mas eles não têm o poder de destruir você. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Você vê, olha só, o Senhor já disse, tem que ser feito isso para ficar como um memorial para os seus descendentes. Eles precisam aprender a fazer isso aqui, a viver dessa maneira. Então, tudo que Deus faz, Ele já faz pensando nas próximas gerações. Por isso que nós não podemos falhar na geração em que nós estamos. Com uma coisa que nós temos batido muito. Que tipo de gente nós vamos deixar nesse mundo? Você como pai, que tipo de gente você vai deixar aqui? Qual o exemplo que nós temos sido para os nossos descendentes?
Porque vai ser, é para celebrar como um decreto perpétuo. Celebrem-no como um decreto perpétuo. E é mesmo. Hoje nós celebramos a ceia. O Cordeiro de Deus já foi oferecido, que nos resgatou. Durante 7 dias, como um pão sem fermento, no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Toda vez que você encontra fermento está falando disso, de malícia, de corrupção, de pecado. E chega um momento que eles tinham que, não era só comer o pão sem fermento, tinha que tirar. Está aqui, ó, tirem de casa o fermento, tem que tirar o fermento. Tudo que fermenta, que não vai fazer bem à sua vida, você tem que tirar. A palavra não pode ser fermentada. Não adianta dar um jeitinho, eu preciso me render a ela como ela é. Pecado, corrupção, malícia. Isso é fermento. Todo tipo de sentimento miserável, fermento, tem que tirar da vida. 6 dias não come o pão com fermento. No 7º tem que tirar o fermento de casa. Se alguém, do primeiro ao 7º, aqui ó, e se alguém comesse algo fermentado, qualquer coisa fermentada, seria eliminado. E é exatamente isso, quando você vive essa vida fermentada, comendo pão fermentado, e coisas que matam você, esse fermento da corrupção, do pecado, da malícia. Quando você deixa isso ter poder sobre a sua vida, isso rouba a sua vida, isso destrói com a sua vida. Isso faz com que você seja eliminado, você fica fora, é colocado de fora das bênçãos. Você poderia estar vivendo a glória de Deus e acaba não vivendo. Quem está entendendo? Em Êxodo 13:17 diz assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Muito bem, antes de sair então, eles tinham que passar pelo ritual da Páscoa. Primeira coisa que cada pessoa tem que entender: se nós queremos sair de uma situação de escravidão, de uma situação de derrota, nós precisamos nos submeter às direções que nós estamos recebendo e seguir à risca. E muitas vezes comer as vísceras que nós não queremos. Passar por coisas que nós não queremos. Tinha um caminho mais curto. Sempre tem. Na minha vida, Deus escolheu o mais longo. Eu vi pessoas que trilharam e conseguiram algumas coisas porque foram por um caminho mais curto. Mas sabe o que eu descobri caminhando com Jesus esses anos? Que o caminho mais curto, ele normalmente não é bênção. O caminho mais longo, ele é prova do amor de Deus. Porque nós precisamos ser trabalhados, nós somos imaturos, chegamos imaturos, caminhamos muitos anos imaturos, nós precisamos aprender muita coisa, e nós descobrimos nessa jornada que o mais difícil não é conquistar, é estabelecer. E se você for um imaturo, você pode conquistar, mas você não estabelece. E não tem nada pior do que você sair de baixo e atingir um patamar e depois desse patamar voltar lá para baixo.
Mas se tem uma coisa que realiza a vida da gente, é quando a gente sobe degrau a degrau e vai vivendo cada realização e crescendo com cada uma. Então, o caminho mais longo é prova de amor. Nem sempre o caminho mais curto vai ser saudável para nós. Eu vi muita gente pegar o caminho mais curto e pegar muitos problemas para a vida, porque, na verdade, ele conquistou coisas, um patamar, sem caráter aprovado. E se eu não tenho caráter aprovado, eu posso estar numa condição ainda muito desestruturada, sem um alicerce interno. E eu posso chegar num ponto que eu não vou ter estrutura nenhuma para estabelecer, para manter aquilo. Então nós somos preparados por Deus para, no nosso progresso, no nosso crescimento, não apenas conquistarmos uma vida, mas estabelecermos, porque agora nós temos estrutura emocional, espiritual, visão, caráter para aquilo. O que adianta ter talento e não ter caráter? Quantas pessoas que eu encontrei, talentosíssimas, zero de caráter, fracassaram. O talento não sustenta você, o caráter sustenta. Tanto que eu sempre falo e aprendi isso na palavra de Deus. Eu não tenho problema de pegar a pessoa mais inexperiente, sem condição nenhuma. Às vezes até eu prefiro, porque assim conduzo da forma que vai me ser útil, melhor. Do que pegar alguém que é tão capaz, tão talentoso e não tem caráter nenhum. Deus quer pessoas que Ele pode trabalhar com elas. Pessoas que estão abertas a serem moldadas, como aquele vaso na mão do oleiro. Deus quer pessoas que estão abertas a serem modeladas por Ele. Pessoas que estão abertas a se esvaziarem e se encherem dele. Tem um caminho mais curto, mas Deus quis o mais longo para eles. Exatamente porque Ele viu que eles não tinham preparo para enfrentar o que eles iriam enfrentar no mais curto. Eles não tinham ainda maturidade, e pouco aqui que nós já vamos entrar, nós já vamos ver que eles não tinham mesmo. Eles precisavam viver muito mais experiências e crescer e se desenvolver. Eles precisavam de um desenvolvimento no Senhor, de crescimento, de experiência. Então o que Deus quer com você é um relacionamento. Ele quer trabalhar você, Ele quer modelar você, quer transformar você. Porque dar o que cada um quer e deseja, queridos, essa é a parte mais fácil. Modelar você é a parte mais difícil. Porque você precisa ver a necessidade disso, você precisa se abrir, você precisa crer nisso, você precisa se submeter. Essa é a parte mais difícil. Você acha que dar a você aquele emprego, aquele carro, aquela casa, Deus é dono do ouro e da prata, promover você, honrar você, dinheiro para pagar dívidas e... Não. Essas coisas não são difíceis. Acontece que para essas coisas virem para a nossa vida e elas serem estabelecidas na nossa vida, tudo que nós sonhamos, uma família linda e conquistas, nós precisamos ter a visão certa de vida. Senão, o que acontece? O que a minha experiência com pessoas mostra? Quantas pessoas que não estavam prontas, elas se casam, daqui a pouco estão falando de separação. Porque elas nunca deixaram a palavra entrar
e não foram modeladas, trabalhadas, o caráter mudado, aprovado, para agora saber lidar com a diferença, ter maturidade para lidar com a diferença, para lidar com uma pessoa completamente diferente dela, com outra personalidade, hábitos, costumes, de tudo. Porque as pessoas, eu não sei o que elas pensam sobre quando elas falam de casamento. Eu acho que elas só pensam naquela lua de mel e diversão e oba-oba. Elas se esquecem que o dia amanhece. E ninguém é muito bonitinho quando amanhece. O noivinho, a noivinha que estava super produzido quando acorda. O cabelo, a escova já desfez, os cílios postiços já foram tirados. Às vezes outras coisas também já foram tiradas, né? A gente nunca sabe, às vezes é o aplique, os cílios, o enchimento do peito, mesmo. Aquela cinta que apertou tudo, estava lindo no vestido, né? Ele também estava incrível naquele smoke, meu Deus, aí, não sei se está usando isso ainda, mas estava divino lá, e tirou, Jesus amado. Apagou a luz, eu não vi de manhã, eu vi tudo o que era aquilo. Então a pessoa, e aí a vida continua, entendeu? A vida continua, entrou no banheiro, não tinha um bom ar suficiente, a hora que abriu, escapou alguma coisa, um cheiro. Meu Deus, mas eu não sabia. Ah, não, foi lá na cozinha. Você já descobriu que tem hábitos diferentes na cozinha. Olha, você deixou isso aqui, eu não gosto. Bom, entramos no casamento, afinal. Então, nós precisamos amadurecer e ter a visão certa das coisas. Nós queremos que Deus nos dê dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar visão, sabedoria, capacidade para você ganhar dinheiro, para você conquistar as coisas. E quantas pessoas que até hoje não foi falta de Deus mandar toda a clientela e clientes maravilhosos e vendas e contratos e um salário maravilhoso, mas elas nunca tiveram disposição de aprender a administrar, conduzir bem a vida. As dívidas desaparecem, elas voltam a fazer dívidas de novo. O problema de muitas pessoas nunca foi receber bênçãos da parte de Deus, porque Deus manda as bênçãos. É nunca permitir esse desenvolvimento, esse crescimento, essa maturidade, aprender com Deus, aprender com a palavra, aprendei de mim, aprendei de mim. Jesus foi bom em tudo. Em tudo, aprendei de mim, deixo todas as orientações para nós, sobre como viver a nossa vida, viver em paz, viver em amor, perdoar, servir as pessoas, sermos pessoas fortes. Você não encontra uma passagem que vai estimular uma pessoa a viver no vitimismo, ou se acovardando, ou de forma inerte, passiva, preguiçosa. Você não vai encontrar isso. Muito pelo contrário, você vê ação e ações práticas para o dia a dia. Nós vemos isso, que é perseverança, sempre, foco, aprender. Ele estava sempre ensinando as pessoas como elas deviam conduzir a vida delas. E aqueles que aprendiam, que se abriam, que eram modelados pela palavra, que renovavam a mente, começavam a viver um outro tipo de resultado na vida. Que é isso que nós precisamos entender. Tem um caminho mais curto, mas normalmente não é bênção. Então Deus escolhe um caminho mais longo
para que você, nesse processo, você vá crescendo, você vai se desenvolvendo e você vai construindo uma vida sólida. Tudo que você está construindo é sólido, veio para ficar, ninguém pode tirar de você. Porque, infelizmente, algumas pessoas é uma coisa, hoje ele tem, amanhã ele não tem, porque ele nunca aprendeu a lidar, também nunca se importou em aprender. E vive essa vida, uma vida sem um verdadeiro progresso, porque o verdadeiro progresso não são essas coisas que a gente pode tocar, mas é o que está acontecendo dentro de nós. As mudanças que estão acontecendo aqui dentro. Agora, como você olha a vida, como você já está vendo o mundo, as vendas que caíram, que antes era cego, não via nada sobre você, ou como estava a sua vida, as coisas que você não entendia. E agora você vê, você entende, você já está sabendo lidar com as coisas, não é mais um manipulado de lá e de cá, você sabe ver e se posicionar como deve. Porque infelizmente, do mesmo jeito que tem muita gente aí fora, manipulada, que é jogada para lá e para cá, e pode ver gente que está falando coisas que nem sabe do que está falando, opinando sobre, nem sabe. Nós vemos isso muito dentro da igreja. Gente que fala uma língua que não é a linguagem do Senhor. Não é mesmo. E nós vivemos um tempo muito, muito perigoso. Muito. Eu ainda falava ontem com a minha família, falei hoje ainda na reunião com os líderes sobre esse assunto. Você vê uma mensagem sendo passada dia após dia, as coisas simbólicas que estão ali, mas que tem uma mensagem oculta. Você deve lembrar, quando eles liberaram aquela cartilhazinha, onde os menininhos que eram, os desenhinhos dos menininhos que eram filhos de pais homoafetivos, eram sempre meninos e crianças descoladas, com, sabe, já o menininho que era, o desenho do rostinho do menininho, que era filho dos pais héteros, era o menininho, a carinha do menininho bobinho. Às vezes as pessoas não prestam atenção. O que eles estão fazendo muito hoje, agora, nesses filmes? Eu não vejo filmes, mas eu leio a respeito de análises de coisas as coisas que estão acontecendo. Eles estão a cada dia colocando o homem como boboca, um idiota, um inseguro, e as mulheres as heroínas. Dia após dia. Um trabalho violentíssimo para destruir o padrão de família, o padrão de homem, o padrão de mulher da palavra de Deus. Então, nos desenhos, como por exemplo, do Aladim, a Yasmin é a empoderada, ativa, corajosa, e o Aladim, o boboca, inseguro. No Mad Max, as mulheres sobem naquela plataforma, empoderadas, e os homens fracos. Na Mulher Maravilha, os homens estão fracos e inseguros, e ela é empoderada. As pessoas não percebem, destrói a torre da igreja, amarra com laço, vem, aquilo fica incandescente, e ela assume uma figura da cruz. Muitos se curvam diante dela, e ela é a heroína. Agora, estão trocando o gênero. Uma nova heroína da Marvel, a
a ideia de que o novo 007 será uma mulher. E o trabalho está sendo feito para quê? Para cada dia destruir o padrão de Deus. Os homens se tornarem cada vez mais fracos, femininos, impotentes. E as próprias mulheres, dessa maneira, a cada dia, vão endeusando mais as mulheres. Nisso a homoafetividade cresce, principalmente entre mulheres e entre homens também, porque os homens vão enfraquecendo a cada dia. Essa femininização dos homens é uma busca contínua. Flávio Joséfo fala uma coisa nos comentários dele, que foi um historiador judeu, que eu gosto muito de ver o que ele falou a respeito, quando ele escreveu sobre isso, sobre a história dos hebreus. Você mesmo pode adquirir o livro dele, chama História dos Hebreus. Você vai lá, você pega, você compra e você mesmo vai poder ver. Chama História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Ele fala que Daniel, um dos pontos que fez Daniel não querer se contaminar com a comida do rei, é porque era uma comida que deixava os homens efeminados. E ele não quis. E essa era uma comida consagrada aos deuses. Nós sabemos disso, que eram consagradas. Não é que tinha alguma coisa, eu não acredito que tinha alguma coisa com esse poder ou alguma droga. Acredito que era a consagração que era feita, que ao comer daquela comida, levava um espírito demoníaco, levava a esse estado efeminado para os homens. Então você vê que o diabo trabalha há milênios para destruir o padrão de Deus. Há milênios. Para que os homens fiquem efeminados, fracos. As mulheres empoderadas. As mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens? Têm. Mas as mulheres são iguais aos homens? De forma nenhuma, nem fisiologicamente, emocionalmente, nada, anatomicamente, nada. E sabe o que me dói? É que muitas vezes nós vemos mulheres cristãs que não sabem do que estão falando, defendendo causas ideológicas estúpidas, contrárias à palavra de Deus. Ei, só na minha casa eu tenho 5 homens. São os meus homens. Um marido, 2 filhos e 2 netos. E eu quero homens fortes. Como a palavra de Deus fala. E eu tenho 2 meninas maravilhosas, fora as minhas netas, as minhas noras. Então, eu tenho 4 mulheres maravilhosas. Que eu quero elas fortes. Mas entendendo qual o papel delas como mulher e os homens como homens. Como a palavra de Deus ensina. E alguma mulher pode até não gostar disso, se estiver me ouvindo, eu lamento. Essa história de empoderamento feminino, que vem entrando dentro das igrejas. E eu, como líder do ministério, posso falar muito bem. Não confundam, jamais, um propósito diante de Deus, você ser usado com um propósito, você ocupar uma posição forte, porque Deus está com você, e admiro as mulheres em todo mundo que se posicionaram, estão fazendo algo pelas pessoas.
mas não querer destruir completamente a imagem do homem, que é o que estão lutando de todas as maneiras, dia após dia, para destruir a imagem do homem. Eu não ia entrar nesse assunto, porque senão nem prego o restante, tenho muito mais assunto aqui. Mas talvez aqui tenha pessoas que não dão atenção a essas coisas e muita coisa na sua vida pode travar, porque dependendo da mentalidade que você tem, vai amarrar sua vida. Vai amarrar sua vida. Porque os homens não foram criados por Deus para serem esses bobocas que estão querendo mostrar nos filmes, os inseguros. Não, mas homens fortes, provedores, sacerdotes, cabeças. E as mulheres foram colocadas como ajudadoras poderosas, estruturas, edificadoras. A mulher é a figura mais influenciadora de uma casa. Ninguém influencia tanto quanto uma mulher. Ela já é empoderada. O Senhor já fez ela assim. Desde o início. Tanto que quando a mulher conduz mal, ela influencia tanto que muitos casos, como na Bíblia nós vemos desde a Eva, a Jezabel, a própria Sara em relação a Agar, a própria Rebeca em relação a Jacó. E por aí vai. A rainha Esther ganhou a libertação, conseguiu, com a influência que ela tinha sobre o marido, o rei. E por aí vai. Tanto que Deus disse, não casem com mulheres de outra fé, porque elas vão influenciar vocês para o lado errado. De tanta força que tem a mulher. Então, naturalmente, a mulher já veio com uma força. Ela tem o poder de influenciar. Mas em nenhum momento destruindo a imagem do homem. Onde nós vamos parar? Que mundo é esse? E quantas vezes você vê cristãs defendendo e falando asneiras, fazendo papel de bobas no mundo espiritual. Você pode até conseguir um apoiozinho, uma curtida em alguma bobagem que colocar lá, mas no reino de Deus você está se prejudicando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está se prejudicando, simplesmente. É uma idiotice. Sendo assim, o povo de Deus precisa andar como povo de Deus. Os homens fortes, lideranças fortes em suas famílias. E mulheres de Deus influenciadoras poderosas. Para o reino de Deus. Para o padrão de Deus. A cada dia. E precisa de mulheres fortes, porque tem um monte de mulheres defendendo a coisa errada, precisa ter mulheres fortes defendendo a coisa certa. Que se posicionam e não ficam aí falando bobagens. Mulheres que são contra aborto, são contra deixar os homens femininos fracos. Mulheres que são contra isso tudo que está aí fora. Porque a mulher, ela não precisa, ela já é empoderada. Ah, mas a mulher passou por isso e aquilo. Ah, queridos, vamos parar de vitimismo. Eu não tenho um pingo de paciência para vitimismo. Não tenho um pingo. Esse vitimismo, essa ladainha. Nós precisamos é crescer, dia após dia. E se nós estamos nessa amadurecer com cada oportunidade que Deus nos dá. Jesus veio e deu voz às mulheres.
Mas antes mesmo dela ser contada, mesmo ela não sendo contada, ela já era, porque ela tinha... Nós vemos a influência da mulher em toda parte, sobre maridos como sobre filhos. É tanta influência que Judá casou-se com uma cananeia, os filhos foram mal criados, não temiam o Senhor e foram morrendo tudo. E ele, que assumiu a posição de primogênito, pois os filhos que ele teve com a nora, com Tamar, de Pérez, que o Senhor levantou e fez, colocou está na genealogia do Senhor. Porque com a mulher que ele teve, a cananeia, o Senhor foi matando, nenhum era obediente, porque foi a maneira que ela criou, de tanta influência que a mulher tem. Eu passo horas falando disso. Então, se nós queremos uma vida poderosa, tem tanta coisa passando, que está entrando na nossa vida e nós não estamos vendo. Nossas crianças estão aí assistindo desenhos, está entrando mensagens, tem tanta coisa acontecendo, e nós queremos que Deus nos dê vitórias. E a gente quer um caminho mais curto, mas o mais longo é a prova de amor, porque nós precisamos de processo, precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos a cada dia nos encher da palavra, porque tem muito crente que quer tudo de Deus, mas está mais cheio desse mundo do que de outra coisa. Pode acreditar que essa palavra, isso que eu estou falando aqui, tem pessoas que fecham o coração. Eu não concordo, não muda nada, não vai mudar para mim, não vai mudar para Deus. Se alguém disser eu não concordo, não vai mudar nada, porque isso é a verdade. Porque uma pessoa, quando eu prego algo, ele não está discordando de mim, eu não estou pregando a minha palavra, não é a Bíblia da Cléo, é a Bíblia do Senhor, é a palavra do Senhor. Quando uma pessoa discorda da palavra, de mim você pode discordar o quanto você quiser. Mas quando é a palavra, você não discorda de um ser humano. Até porque, eu já falei isso diversas vezes. Se eu fosse o problema de uma pessoa, ela não teria problema. A questão é que quando você recebe a palavra, e você não se submete a ela, você não está se submetendo ao próprio Deus. E como é que alguém vai ter vitória sem se submeter a Deus? A Bíblia diz, quem endureceu contra Deus e teve paz? Nosso padrão é a Bíblia. Não importa que nós estamos no século 21, nosso padrão é a Bíblia. Nosso padrão de família, de casamento, de criação de filhos. O nosso estilo de vida tem que ser aquele proveniente da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos ensina a viver em integridade, em verdade, em temor. O caminho mais longo, ele nos ajuda, nos proporciona a maturidade, o crescimento, para que a gente possa dar a Deus cada dia, e assim, cada conquista, estabelecer, porque não tem nada pior do que uma pessoa conquista e perde, porque não tem caráter para manter nada. Não tem caráter. Ele até tem fé para vir e move, e a fé move mesmo. Só que, como ele não tem um caráter transformado, ele perde. Ele tem uma fé para conquistar, mas ele não coloca essa fé para mudança do caráter dele, para mudança do interior dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí está a explicação. Às vezes as pessoas falam assim, mas aquela pessoa faz tanta coisa errada e ele conquistou não sei o quê. Meu querido, tudo é possível que crê, o sujeito creu. Ele teve fé. Mas isso não significa... Tem muitas pessoas que têm muitas coisas, que tiveram fé para muitas coisas, mas não têm
fé para se submeter a Deus. Então eu nem posso dizer que essa pessoa tem certeza que o nome dela está no livro da vida. Até porque o que eu estou falando para você é muito claro. Você vê no mundo, não tem pessoas que têm patrimônio, ela tem uma fé para conquistar seus patrimônios. Ela tem. Mas ela é salva? Ela é? Não, gente, ela não é. Ela não creu em Jesus. Se ela não creu em Jesus, ela é salva? Ou ela diz, eu creio, mas não se submete? Não. E é onde o Senhor veio e diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então tem muito mais. Quando o Senhor te chama para uma restauração, Ele está te chamando para uma restauração que, acima de tudo, é espiritual. Ela é espiritual. É uma mudança interna de valores, de visão de vida. É um temor, um conhecimento de Deus, que te aproxima dEle dia após dia. E te leva a viver uma vida diferente de todo mundo. E nós precisamos ter essa disposição, como Noé teve, de viver uma vida diferente de todo mundo. Como Abraão teve a disposição de viver uma vida diferente do povo da sua época. Porque na época dele tinha Sodoma e Gomorra, vocês esqueceram? Nós não podemos ser o crente Ló, que mora perto de Sodoma, daqui a pouco está dentro de Sodoma. Não, mas eu não estou me contaminando. É? O que aconteceu com Ló? O que aconteceu com a família de Ló? Porque ele ignorou tudo, todas as oportunidades. Ele ignorou, simplesmente ele ignorou. Tudo. Então, em todo o tempo, nós vemos pessoas que viveram uma vida separada. E por isso elas se destacaram, por isso elas estão na galeria dos heróis da fé. Elas têm livros próprios, elas são citadas como exemplo de fé. Porque quando todo mundo estava pendendo para uma direção, elas estavam indo na contramão daquele mundo, daquela geração. E a minha pergunta é, você tem ido na contramão dessa geração? Você tem ido na contramão do mundo? O mundo está apoiando uma coisa, falando uma coisa, e você, não, outra direção. Não concordo com isso, não me submeto. Não creio nisso. Você está atento, igual acabei de falar. Eu não vejo filmes, nem tenho paciência, na verdade. A maior verdade é que eu não tenho mesmo paciência, mas acho que tem coisas que são gostosas, é um entretenimento, é bom, e não estou dizendo que você não tenha que ver, mas você tem que ter essa capacidade para ver como doar uma mensagem ali, porque aquilo está entrando no subconsciente das pessoas, e elas estão agindo e nem sabem por que estão agindo daquela forma. Porque elas estão lá e aquilo está entrando nas crianças que não tem filtro nenhum. E somos nós que temos que protegê-las. E precisamos estar atentos às coisas. A tudo que elas estão vendo, ao que está acontecendo e sendo um exemplo para elas. Como disse o Senhor, que seja um memorial eterno. Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. E aí ele disse: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Quantas vezes depois que nós já estamos seguindo para essa nossa nova vida,
Tem aquele momento em que Deus vem e diz assim, ó, muda o rumo. É hora de mudar o rumo. É hora de você mexer aí na sua vida. Mexer no seu estilo de vida, na sua rotina. Quebrar hábitos. Muda o rumo. Israel estava num caminho, o Senhor disse, é hora de mudar o rumo. Esse assunto de mudar o rumo, eu posso ficar horas falando sobre mudar o rumo. Eu estou rumando para cá, eu estou nessa direção, e Deus vem, não, Cléo, é para cá agora. Senhor, mas o Senhor, não, até agora era para cá, agora eu estou mandando você vir para cá. Quando se fala de mudança de estação, uma mudança de tempo, é uma mudança de rumo. Eu estava para cá, mas agora é hora de mudança, chegou a hora de mudar o rumo. Até hoje eu pensei assim, até hoje eu fiz assim, o Senhor até permitiu que fosse assim, mas agora Ele veio e diz assim, findou. Senhor, mas o Senhor deixou até agora. É, mas agora você tem consciência, agora você tem uma maturidade, agora você já consegue ver, agora eu posso puxar um pouco mais, agora para cá. O Senhor vai, você quer muito? Ele também começa a exigir um pouco mais. Agora você já pode firmar para cá. É hora de mudar o rumo. E eu não tenho dúvida. Já eu entrei nesses 52 dias, e eu já vim orando por algumas coisas, e Deus falou, é hora de mudar o rumo. Essa semana, várias situações eu defini sexta-feira, essa semana, a minha rotina da semana, a minha vida foi completa, eu modifiquei absolutamente tudo, eu organizei de uma outra maneira, tudo dentro daquilo que eu recebi de Deus, que era uma coisa que eu vim orando. E é interessante que você pede para Deus uma coisa, e Ele te dá a direção para você fazer coisas. E você que vai mudar, é você. E aí você vê a sua vida num outro fluir. Nós queremos um fluir diferente, mas não queremos mudar o rumo. Nós queremos um resultado diferente, mas não queremos mudar a mentalidade, não queremos mudar o estilo de vida, não queremos ver as coisas como Deus quer que a gente veja. Nós queremos que Deus faça para nós, a gente no mesmo lugarzinho. Inclusive aqui você vê o Senhor falando, vai. E por que Ele mudou? Porque Ele queria que o povo vivesse aquela experiência. Que experiência? A presença do faraó ali, com a ideia de que o faraó ia pegá-los, mas não ia. Aquilo era importante na vida do povo. E ali saiu o que estava, porque Deus nos testa exatamente para saber o que está dentro de nós. E o que é que saiu daquele povo? Saiu o medo. Saiu um monte de bobagens. Mas o Senhor disse aqui, ó, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Toda vez, ó, ele vai perseguir, o Senhor já avisou. Ele vai perseguir vocês. Mas às vezes o Senhor está falando uma coisa com a gente, nós não estamos nem prestando atenção. Mas ele já disse, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim, eles fizeram. Mas você observa que eles não... Eu serei glorificado. Eu tenho cá comigo que eles só prestaram atenção na parte. Eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. Eu acho que eles não prestaram atenção. E ele os perseguirá. Mas para o Senhor ser glorificado na nossa vida, algum tipo de perseguição, de situação, nós vamos ter que enfrentar. Para eu ter vitória, algum tipo de guerra eu vou ter que enfrentar. Mas sabe quando a gente só ouve isso, eu serei glorificado, maravilhoso. Você ouviu que vai ser perseguido? Não, ouvi isso não.
Mas falou também, falou primeiro, inclusive. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Era só isso que eles significavam. O que você acha que nós significamos para o diabo? Ele nos quer como instrumentos, e você é servo de quem você obedece. A Bíblia diz, o Senhor falou isso, que nós somos servos e escravos de quem nós obedecemos. Por isso que o Senhor falou, se você obedece o pecado, você é escravo do pecado. Se você obedece o diabo, você é escravo do diabo. O que significava esse povo para eles? Escravos. O que o diabo quer de nós? Nos usar. Ele quer ter poder sobre nós. Ele não nos quer livres. Ele quer você um eterno escravo. Mente escrava, um interior escravo, escravo de hábitos nocivos, de vícios, de um emocional doente, para ele poder continuar tendo poder sobre você, sobre mim. Ele quer você envolvido, ele me quer, ele nos quer envolvidos com um monte de coisa onde ele tem o poder de nos escravizar. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, todos. Precisava disso? Todos. Mas bênção, porque ali tudo se perdeu, todos os carros de guerra do Egito. O inimigo aqui colocou todas as forças dele. Todo o poder para arruinar com Israel. Inclusive 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Fala comigo, marchavam triunfantemente. Então eles estavam marchando triunfantemente. Peitinho estufado, na maior alegria, está tudo bem. De repente, os egípcios com todos os carros e os carros e cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar perto de Pi-Hairote, de frente a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, ou como diz na Almeida, calem-se. Então, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu fico sempre que eu leio essa palavra, eu tenho sempre a mesma sensação, o mesmo sentimento. Esse povo tinha visto aqui, ó, eles olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Eles já tinham vivido várias experiências com os egípcios, eles tinham vivido todas as experiências das pragas, na saída da morte dos primogênitos. Eles tinham visto Deus tinha acabado de falar que ele ia endurecer o coração do faraó, que ele ia persegui-los, mas que ele seria glorificado, ou seja, nada era novidade. E eu fico sem entender na vida de algumas pessoas, quando nada, Deus já falou com elas, não é novidade. Por que elas têm as mesmas reações? Olharam, né? Cadê a fé? Um olhar carnal, cadê a fé? Ficaram o quê? Aterrorizados, não era para isso, Deus já tinha avisado. E começaram, como metralhadora,
a falar um monte de asneiras, foi por falta de túmulos no Egito? Quem falou em morte? Eles não morreram lá, ia morrer agora? Que você nos trouxe para morrermos aqui, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Bom, só de 430 anos de escravidão. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Primeiro, que você sabe, ali no início, em Êxodo 2, 3, você vê o Senhor falando, o clamor dele chegou até mim. Ele chamou Moisés e falou, o clamor do meu povo chegou até mim, vá lá libertar o meu povo. Então essa história de que nós já tínhamos dito, nos deixe em paz, é melhor ser escravos dos egípcios, então é isso que para mim isso é uma tragédia, esse tipo de pensamento. E é lamentável como nós encontramos esse tipo de cabeça com mais frequência do que você possa imaginar. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, eu não quero ser escravo. Mas toda vez que eu me deparo com algo novo, com um enfrentamento novo, eu volto para a minha zoninha de conforto horrível, mas é a que eu conheço. É uma droga, é miserável, eu sou escravo, mas pelo menos eu conheço. Eu tenho medo de algo novo, então eu prefiro continuar sendo um escravo do que enfrentar o que eu tiver que enfrentar e viver uma coisa completamente diferente. Tá ruim, mas tá bom, porque é o que eu conheço. Isso é uma tragédia. E tem um monte de gente vivendo isso. Tá ruim, eu não aguento mais essa vida, mas quando Deus fala, então vamos, enfrenta. Vai, eu sou com você. Toda vez, por que esse povo pereceu? Saiu perto de 3 milhões de pessoas, apenas 2 do grupo original. Com os que nasceram no deserto, entraram na terra. Meu Deus, isso é loucura. Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque toda vez que esse povo tinha um problema, eles falavam de desistir, eles murmuravam, eles reclamavam, eles falavam de voltar para a escravidão. Toda vez. E a minha pergunta é, será que nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas depois de saber o fim da história? Porque Paulo disse que tudo que foi escrito para nos ensinar como exemplo para nós. Algumas pessoas, toda vez que elas têm um problema, tem umas que algumas pedem a morte, falam de desistir, de voltar para o mesmo lugar, depois reclamam, minha vida está uma droga, que vida, vida, tá ruim, mas tá bom. Porque é o que eu conheço, está uma droga essa vida, mas é a vidinha que eu conheço, eu preciso ficar nela. É melhor eu ficar no Egito que eu conheço, do que enfrentar e tirar isso da frente. Nós precisamos enfrentar as coisas, para ter medo de problema, para ter medo das situações, medo do diabo, medo de problemas, medo de novo, medo. Tem gente que tem medo do novo, medo de não dar certo, medo de não acontecer. Isso é demoníaco. O diabo quer você lá escravo. Como é que ele mantém algumas pessoas escravas? Dessa maneira. Você não vai vencer, é muito difícil, não vai dar certo, vai quebrar a cara, não é hora. Eu não gosto, acho que vou ficar quietinho aqui mesmo. Mas não tá ruim, meu filho, tá ruim, tá uma droga, mas é o que eu conheço. É melhor... Deixe-nos em paz. Paz, não existiu paz. Vocês estavam lá pedindo para sair daquela vida, daquela escravidão.
E olha que eles ainda eram, como eu falei no início, eles eram cuidados. Mas eles eram escravos. Eles queriam a terra deles, a vida deles. Pronto, estão livres agora. Marchando triunfantemente, o peitinho estufado. É tão triste essa oscilação. Gente oscilante, instável. Um dia está lá. Deus é lindo, é maravilhoso. Ó o peitinho, ó o peitinho, ó o peitinho. No outro dia, eu quero morrer. Eu quero voltar para aquilo. Outro dia. No outro dia. Meu Deus, não pode ser assim. Nós aprendemos isso em toda a palavra de Deus. Ora está na fé, ora está na incredulidade. Um dia eu vou vencer tudo, e eu sou mais que vencedor. No outro dia acho que eu vou desistir, não é para mim não vou conseguir. Por quê? Porque são liderados pelos seus sentimentos. Não são liderados pelo Espírito Santo, conduzidos por uma fé viva. O justo viverá da fé. Nós não podemos ser liderados por sentimentos. E toda vez que você pensa um monte de bobagens, isso vai gerar um monte de sentimentos miseráveis que vai te levar para ações miseráveis. Não tenham medo. Hoje vocês vão ver o livramento do Senhor. Então somente acalmem-se, calem-se. E Deus disse o quê? O Moisés falou assim, orou o povo. Manda esse povo avançar. Eu amo Deus. Porque ele está o tempo todo, Senhor, você quer ser curado, meu filho? Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Sempre tem alguém que passa na minha frente. Levante-se, rapaz. Manda esse povo avançar. Deus não quis ouvir nada disso. Eu creio que nesse momento ele fez assim, manda esse povo avançar. Manda o povo avançar. Não vou ouvir nada, vai embora. Segue. Quantas vezes Deus está dizendo isso para nós? Avança! É isso que você tem que fazer. Erga a sua vara. O que é que você tem? A vara. Se eu com vara, como é que eu mexo com mais? Vara, não tem nem... Que vara se eu faço com vara? Com a vara você usa a fé, meu filho. Usa o que você tem, meu filho. Para abrir o mar, para transformar as águas em sangue. Para fazer a água sair da rocha. Use o que você tem. Essa mania que as pessoas têm de nunca enxergar tudo que elas têm é nada. Eu não tenho nada, você tem. Tudo na Bíblia está relacionado ao que nós temos. Deus sempre usou o que a pessoa tinha. Se você quer viver uma vida poderosa e construir uma vida poderosa, saiba que Deus vai usar o que você tem. Em toda a palavra de Deus. O que você tem? Eu não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Vai usar o que você tem. O que você tem? Usa a vara. Erga a sua vara. É a vara, é com a vara, é o que você tem. E estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão. Para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ou seja, com a vara. Ia fazer com aquilo que ele tinha. Algo que nunca tinha sido feito antes. Algo inédito. Sobrenatural seria feito. Se você usar o que você tem, talvez você faça coisas que ninguém nunca fez. Só tem que crer. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei, falou de novo, o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota. Repetiu, com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Olha só, deixa eu lembrar isso aqui, fiquem firmes no 13, vejam o livramento que o Senhor trará, porque hoje, Ele trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Se eles não enfrentassem, se eles não confiassem em Deus,
o Senhor estava trabalhando para aquele problema desaparecer de vez. Quantas vezes nós enfrentamos não, nós estamos lá gemendo por conta daquele problema, daquele único problema, aquele problema que está lá um tempão, exatamente porque nós nunca paramos para crer na solução e enfrentar de forma corajosa em Deus. Quantas vezes o Senhor estava dizendo, através de Moisés, esse problema aqui, ó, vocês não vão ver ele nunca mais. Quantas coisas que eu vivi lá atrás, e que eu já venci há tantos anos, assim, há tantos anos, meu Deus, os meus desafios foram mudando. E para a glória do Senhor Jesus é exatamente assim. O certo é assim, você vive aquele problema, venceu, você não vê ele mais. Você vai ver outras situações, aquele não. Alguns estão dando de cara com o mesmo problema há 1 milhão de anos. Não tem solução, mas também está aqui. Começa desde a hora que eu iniciei esse culto. Dar ao Senhor um cordeiro sem defeito. Sem defeito, não pode ter defeito. Não pode deixar sobrar nada. Se Ele mandou você passar por algo, comer, quer passar, até as vísceras, tem que passar. Tirar o fermento, tem que tirar. E aqui, se a gente continuar lendo, você vê o cuidado do Senhor. Olha só esse detalhe. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, ele estava lá na frente, colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas havia uma divisão. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Isso me dá tanta esperança, porque às vezes o problema está pertinho. Parece que ele vai te pegar, mas não vai. Não vai. Está ali, pertinho. Porque às vezes a barreira de proteção, você não está vendo, mas eu sei que tem uma barreira de proteção. Eu sei que tem. Tem sempre uma barreira de proteção. Que o mal não vai poder avançar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Gente, eu já estive lá. Você olha para aquele mar, você pensa, meu Jesus, como é que isso aqui abriu, meu Pai? O Senhor levantou 2 paredões, como nós temos esses paredões de água. Secou o chão. Ele trabalha com riqueza de detalhe. Meu povo fez um caminho no meio do mar, mas não deixou o povo pisar em lama. Eu fico sempre tão encantada, porque um vento tão forte que tem o poder de dividir as águas, secar o chão, secou o chão, mas não derrubou ninguém, não levou ninguém. Por um lado era um vento, que é o poder de Deus que chega e age em tudo. E ao mesmo tempo é tão suave e traz tanta paz na nossa vida. É o Deus que nós servimos. Soprou, as águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E aí você está achando que o seu problema é grande, né? Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. A coisa já começou a não dar certo, mas tem gente que não aprende. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram, olha, engraçado, já tinham vivido 10 pragas lá,
Já estavam vendo a confusão, a coisa não estava na cara que isso não ia terminar bem. Mas tem gente que está cego. Quando eles começaram a ver essas dificuldades, vamos fugir. Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Nossa, agora ele viu que estava lutando. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que vinha perseguindo os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu, mas os israelitas, o povo de Deus, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, tratamento especial para o povo de Deus. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Quando você ouve o Senhor e se coloca inteiramente à disposição dEle, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar, Ele vai mudar. Agora, é o que eu falei. Eu me coloco à disposição de Deus. Eu me submeto. Porque a parte mais difícil aqui é você se submeter. Abrir o mar, te dar livramentos, derrotar os problemas, as situações que estão aí, isso é pequeno para Deus. Agora, você tem um livre-arbítrio. Você tem que tomar a decisão. Eu vou me submeter e me entregar inteiramente a Deus. Buscar estar no centro da vontade de Deus. Vou dar condições a Ele e Ele vai fazer na minha vida. Até porque essa palavra veio para te dar esperança e é uma palavra de vitória para dizer exatamente isso, que Ele vai te dar a vitória que você está esperando. Exatamente. A palavra termina, eu termino essa parte da mensagem deixando isso claro para você. A palavra de vitória. Como é que terminou? É em vitória, é o que o Senhor está dizendo. É assim que vai terminar a sua vida aqui, ó. Pega o seu propósito, vamos nos colocar de pé e apresentar ao Senhor. Com essa mensagem no seu coração, eu não sei o que você colocou aqui no seu propósito. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é dar a Deus o que Ele está te pedindo. É se submeter. Entender que muitas vezes o Senhor tem o caminho mais curto, mas Ele muitas vezes vai escolher o mais longo. E é prova de amor. Você está disposto a mudar o rumo? Mostra a Deus. Eu não sei o que você colocou que precisa ser restaurado, mas está na hora de você se levantar com poder, com força. Dá ao Senhor. Se coloca lá no centro da vontade dEle. Levante-se corajosamente. Esse inimigo, esse problema, Deus vai te dar vitória. O que você vê hoje, você nunca mais vai voltar a ver. É a palavra de Deus para o seu coração. Deus vai fazer o impossível. Você viu uma palavra aqui, ó, do sobrenatural. O sobrenatural, o mar sendo aberto. Inimigos sendo derrotados. O povo de Deus sendo glorificado. O nome do Senhor sendo glorificado. Tanto que quando você vê Raabe falando, estava todo mundo lá em Jericó, com os joelhos tremendo de medo de Israel, por causa da fama do Deus de Israel. O nosso Deus é forte.
nada se compara ao poder do Senhor. O nosso Deus é forte. Eu quero dizer a você, apresenta a Deus agora essa situação. Se comprometa com Deus, com grande temor. O nosso Deus é forte. Ninguém pode vencer o nosso Deus. Nada é páreo para o nosso Deus. Não há maldição, não há problema, não há doença que possa resistir ao nosso Deus. Eu sei lá o que você vive hoje, mas isso não é nada para Deus. O nosso Deus é forte. E Ele abre caminho no meio do mar. E não há problema que fique da mesma maneira, mas Ele pode dar solução a todos eles, definição para tudo. Ele é o Senhor. Levante-se no espírito, poderosamente, corajosamente. E vá colocando tudo diante de Deus com outro espírito, um espírito de fé. Um espírito corajoso, ousado. Vamos com força. Em nome de Jesus. Deixe tudo, não olha para lado nenhum. Ignora. Só olha para Cristo. Dê a Ele. Creia, se submeta. Levante-se com poder. Porque o Senhor estava dizendo, eu vou fazer na sua vida. E eu vou fazer de forma estrondosa, fora do comum. Eu vou fazer. Olha o impossível aqui. Olha a derrota do faraó e do seu exército, dos seus carros, que ele confiava tanto. Tem gente que confia, como disse o Senhor, em carros e cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Tem gente confiando em muitas coisas, mas quando a gente confia no Senhor, as coisas são modificadas, nada fica da mesma maneira. O inimigo pode ser forte, poderoso, forte, o mais forte, mas ele é derrotado. E Deus está dizendo que seja lá o que for que você está vivendo, eu vou dar vitória a você, se você crer. Eu vou dar. Então vamos com força. Oh Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui com confiança. Eu estou nesse jejum, eu estou nesse propósito. E eu creio na ação do Senhor na minha vida. E eu me coloco à disposição do Senhor agora. Eu entendi a palavra. Eu estou mudando o rumo. Eu decidi, eu vou comer as vísceras que são tão difíceis. Eu não vou oferecer nada defeituoso. Eu vou tirar o fermento da minha vida. Eu estou me levantando, Senhor. E eu não vou mais ficar no mesmo lugar. Eu não vou fugir dos problemas. Eu nada temerei. Eu me levanto para enfrentar. Eu estou mudando o rumo. Eu decido confiar. Eu vou, meu Deus. O Senhor mandou avançar. Eu vou avançar. Eu estou avançando, meu Deus. Eu decido isso. Eu vou avançar. Avance. 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 Construa a sua vida em Deus. Avance. Muda o rumo. Avança. É hora de mudar o rumo. É hora de avançar em Deus. Vai passando do teu sangue na igreja, Senhor. Eu não sei o que vinha, que ainda tinha poder de acorrentar essa vida, mas eu derroto agora. Eu derroto, meu Deus, com toda a força, com autoridade. Eu ordeno que essas cadeias sejam quebradas. Essas cadeias mentais, emocionais, eu quebro em nome de Jesus. Tudo que vem bloqueando a vida dessa pessoa, os caminhos dela, sejam quebrados em nome de Jesus agora. Toda cegueira, todo mal que ainda tem tido poder sobre ela, eu ordeno que saia da vida dela, que ela seja livre dessas correntes que escravizam. Vai libertando o teu povo, vai renovando a igreja, vai levantando com grande poder cada pessoa agora, Senhor. Vai restaurando lares, famílias, a saúde, restaura a saúde mental, emocional.
emocional, física. Vai restaurando a mente, o emocional. Restaura o lar, restaura os filhos, restaura o financeiro, restaura a vida econômica, profissional, financeira. Vai restaurando os sonhos, vai restaurando as forças, vai restaurando o ânimo. Restaura, meu Deus. Restaura, Senhor. Vai tirando da vergonha, da humilhação, da derrota. Tira, Senhor. Tira desse lugar fracassado. Eu repreendo essa incredulidade, essa dúvida, esse medo, essa preguiça, essa inércia. Saiam em nome de Jesus. Essas correntes do inferno, eu repreendo em nome de Jesus agora. Senhor, vai enchendo o teu povo de poder, de autoridade. Receba poder, receba autoridade, receba força. Levante-se com grande poder agora e avance. Deus está dizendo: muda o rumo, é hora de avançar. Avança em nome de Jesus. Construa a sua vida em Deus. Construa a sua vida em Deus. Construa a sua vida em Deus. É hora de você tomar uma decisão. Eu vou construir a minha vida em Deus. Eu vou construir a minha vida no Senhor. Eu sei que Ele vai abrir caminho no meio do mar e eu vou passar. Eu não vou temer. Acabou. Eu estou me levantando para viver uma vida diferente. Eu estou me levantando para construir uma vida diferente. Eu não vou temer problemas. Eu vou enfrentar o que estiver na minha frente. Eu vou enfrentar coisas novas. Deus vai me levar para algo novo. Eu estou me levantando para viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu consagro cada propósito agora. Eu consagro e profetizo realização, concretização na sua vida. Tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, como aquelas muralhas foram restauradas em 52 dias. Eu profetizo a sua vida completamente restaurada, a sua vida completamente modificada. Como o Senhor abriu caminho no meio do mar, eu profetizo o sobrenatural da sua vida. Que você viva o impossível, que você viva o sobrenatural, que você desfrute de uma glória que você ainda não desfrutou. Eu profetizo milagres, poder, realização, a restauração da sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E com as suas mãos santas, estendam agora para a direção que você precisa que Deus haja, igual Moisés. Estenda a vara, estenda a vara, estenda a sua mão e profetiza com autoridade. Não é com, não faça isso de forma mecânica, faça isso com poder. Estenda as mãos para lá e diga agora: eu dou uma ordem, eu tenho autoridade, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Eu dou uma ordem para essa situação ser mudada. Eu dou uma ordem agora que essa situação vai cair por terra. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que mudanças aconteçam agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Faça uso desse poder, faça uso dessa autoridade. Vamos, fala com autoridade. Eu ordeno essa situação mudada. Eu ordeno essa situação transformada. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, essa situação financeira mudada, familiar mudada, essa questão que eu tenho vivido tão difícil, eu tomo posse de mudanças agora, em nome de Jesus. Eu vou avançar, eu estou mudando o rumo, eu vou comer essas vísceras, eu vou tirar o fermento, eu vou viver o milagre, eu vou usar o que eu tenho. Eu não estava usando o que eu tenho, agora eu vou usar o que eu tenho. Eu vou estender aquilo que eu tenho e vou viver milagres usando o que eu tenho. Eu vou avançar e Deus vai abrir caminho no meio do mar e os meus inimigos serão todos derrotados. Já estão derrotados pela minha fé e eu já estou vivendo o sobrenatural. Em nome de Jesus eu creio nisso. Vamos, fala isso. Eu vejo, eu posso ver todas essas forças malignas derrotadas e o meu milagre, a vitória nas minhas mãos. Eu posso
posso tocar no meu milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toca no seu milagre pela fé. Eu quero que você toque no seu milagre pela fé. Aquele mar foi aberto, o sobrenatural aconteceu ali, e Deus está dizendo que você vai viver o sobrenatural. Preste bem atenção, você vai viver o sobrenatural. Tenha certeza de uma coisa: como nós vivemos definições fora do comum a semana passada, nesse jejum, enquanto nós estamos orando, Deus está definindo situações. Você vai testemunhar coisas grandiosas dentro desses 52 dias, dentro desse segundo dia de jejum, esse segundo jejum. Nós já pela nossa fé já estamos vivendo as definições que nós estamos apresentando a Deus. Creia nisso, creia em boas novas chegando para a sua vida, creia em definições para a sua vida agora. Creia que enquanto nós estamos orando, o sobrenatural está acontecendo para a glória de Deus. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, nada vai ficar como está. Você há de imaginar que um mar ser aberto, aquilo tudo que eles viveram, é uma coisa além da nossa imaginação. Não parece real, mas é isso que Deus faz na nossa vida. Coisas que nós olhamos e falamos: meu Deus, nunca pensei. É o que a Bíblia diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração o que eu tenho preparado para vocês. Tem coisa que a gente olha e pensa: se tivessem me contado lá atrás que eu ainda viveria isso, que eu passaria por isso, eu não acreditaria. Olha o que Deus tem feito por mim. É isso que você tem que dizer: eu estou aqui, olha o que Deus já tem feito por mim, e pela minha fé eu vou levantar as mãos muitas vezes e vou dizer ao mundo: o meu testemunho é esse, eu ainda estou aqui, e olha o que Deus tem feito por mim. Olha o que Deus tem feito por mim, olha o que o Senhor tem feito pela minha vida. Sim, olha o que Deus tem feito por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Já no início desse propósito Ele disse que vai encher sua boca de riso, vai encher o Negueb, vai fazer os desertos florescerem, e você tem que crer nisso. Vai realizar sonhos que você vai dizer: não parece verdade, e todos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes. Você tem que fazer isso, clamar a Deus, clamar a Deus. E você vai ver Deus trazendo para você coisas grandes e firmes, que você nem tem noção. Aleluia. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó meu Deus querido, nós estamos aqui nesta fé, nesse espírito de fé, nesse segundo jejum dos 52 dias, cheios de confiança, de convicção, que o Senhor está agindo em nosso favor. Nós concordamos com cada oração que foi feita, nós concordamos com todas as orações que ainda serão feitas. Nós ligamos aqui na terra, Senhor amado, todas essas restaurações e reconstruções e restituições, para que elas sejam ligadas no céu, e nós desligamos, Senhor amado, todas as situações adversas, tudo que estava travando a vida dessa pessoa, todos os embaraços, impedimentos, nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados no céu, e declaramos vitória na vida de cada um, restauração, restituição, reconstrução, que a sua vida seja completamente modificada, transformada para a glória de Deus, que você viva o impossível, que você viva definições, que você veja a glória de Deus e testemunhe o poder dele. Eu te abençoo, viva o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém.